Bom dia. Hoje nós vamos finalizar o estudo de Neemias. Faltaram Neemias 12 e 13, mas nós vamos terminar. Neemias 12 fala muito de gratidão, gratidão pela construção dos muros, né? E Neemias coloca cantores, grupos de cantores para celebrar. Neemias era muito apostólico, né? Muito profético, muito, muito focado, centrado, um coração muito leal, uma fidelidade que a gente não viu assim em outros personagens bíblicos, em outras pessoas da Bíblia, né? E nós temos na Bíblia muitas histórias assim de gente que começou bem, se movimentando bem, recebendo uma palavra de Deus, uma mensagem do Pai, mas terminando de forma ruim. Por exemplo, Salomão, Gideão, não teve né, aquela permanência, entre outros. Mas Neemias não. Do começo ao fim da história dele, ele permanece fiel, ele permanece dentro de um propósito, ele permanece naquele alvo que ele colocou. Isso fala para a gente de constância. Falando de Neemias, é algo que eu preciso aprender. Lendo Neemias, eu falo, é para mim, eu tomo para mim cada palavra, porque ele teve a constância de perceber a dificuldade, perceber o momento de perda, ele orou ao Senhor, todas as ações dele foram baseadas em oração. Ele começa orando, né, e dali há um planejamento, ele se desloca para Jerusalém, observa o estado dos muros da cidade, tem uma organização, um planejamento para reconstrução, vem inimigos de todos os lados, né? Inimigos resistentes, inimigos posicionados contra ele, mas ele coloca as pessoas em favor para ajudá-lo, para trabalhar cada um na sua posição, cada um no seu posto, né? Tanto com armas quanto com ferramentas. E ali a gente viu o milagre dessa reconstrução em 52 dias. Não para aí, porque ele faz a leitura, né? Busca a leitura da lei de Moisés. Há aquele choro diante da lei, mas ele diz um tempo de alegria, de celebração. Há essa consagração daquilo que foi construído, né? Daquilo que foi levantado, né? Acabado, fechado ali. Depois tem toda essa consagração dos muros, dos altares ali, daquilo que era o tempo, né? Ele percebe, ele discerne o tempo, ele percebe que aquele tempo, bom dia, a paz. Ele percebe que era o tempo daquele foco, e então há agora uma posição do sacerdócio, né? Porque a gente sabe que no tempo de Moisés, de Salomão, no tabernáculo de Davi, havia postos, turnos de adoração, de serviço. Ele vai restaurando isso tudo, colocando cada um no seu posto, verificando na genealogia se aquelas pessoas pertenciam de fato à tribo de Israel, né? E coloca as devidas pessoas. Neemias vai fechando cada brecha, cada espaço, cada era uma percepção que ele tinha, que assim, é uma figura do próprio Jesus, né? Uma figura, uma imagem do próprio Jesus, de colocar as coisas no lugar, era um reformador. Ele foi um reformador.
Nesse tempo, o Senhor está nos chamando para sermos reformadoras, talvez não com essa percepção de Neemias, mas para fechar as brechas, para reconstruir, para tomar algo, lançar a mão, e ir adiante e finalizar. E aí, no capítulo 13, mostra Neemias revoltado. Eu acho que é irado, igual estava lá naquele vídeo que eu mandei para vocês, que eu ministrei. Irado com o posicionamento de alguns judeus ainda diante daquela obra maravilhosa. Ele começa a perceber que havia aqueles que esqueceram do sábado. Naquele tempo, né, tinha essa percepção do sábado como um sábado santo, sagrado, em que não podia fazer tarefas. Nós não temos. Ei, Mônica, quanto tempo, que bom que apareceu aí. Seja bem-vinda novamente. Está no carro? Eu, Lele. Tem que levar o Márcio em algum lugar aí, que ele não arruma, ele não resolve as coisas, aí na última hora essas Tá. coisas, filho, né? Fazer o quê? Pelo menos dá para participar um pouquinho. Sim, sim. Vou fechar aqui, tá? Tá bom. Ele, então, começa a perceber essas lacunas ali dessas pessoas que desprezaram o sábado, né? Nós temos um dia de descanso, isso precisa ter na nossa mente, né? Que Deus estabeleceu o dia de descanso, já falei o descanso como uma escolha, né? Escolho descansar, porque eu não preciso ficar me autopunindo com trabalho, com trabalho, com trabalho, como se aquilo fosse me santificar, como se aquilo fosse me perdoar, e a gente fica nessa loucura de autopunição por meio do trabalho excessivo, não para. Não, há um tempo de descanso, há um tempo do silêncio para ouvir a voz do Senhor, há um tempo de perceber esses dias, eu fui assim, muito liberta. Foi até uma palavra do JB de Carvalho, que é o título Aprenda a ouvir a voz de Deus. Eu acho que era esse o título, Aprenda a ouvir a voz de Deus. Eu estava numa angústia, numa mente cansada, numa mente cheia de pensamentos. Senhor, pela misericórdia dele, eu abri no YouTube e apareceu essa mensagem, eu falei, eu vou ouvir. E a gente falou na semana inteira, né? Lá no grupo do curso, na quarta-feira, falamos sobre isso, eu coloquei essa mensagem. Aqui, no sábado, nós falamos sobre aquietai-vos e saber que eu sou Deus, falamos sobre o silêncio na presença de Deus, mas minha mente foi tomada por um cansaço. Aí ele falava sobre isso, aprenda a ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus, entre no tempo de descanso, aquieta a sua alma, senão você não consegue ouvir a Deus. Eu fui liberta naquele momento e voltei à minha paz. E na paz você consegue ouvir a voz de Deus, você consegue discernir. E eu achei muito estranho aquela sensação, porque na terça-feira eu tive uma visitação de gratidão tão intensa que eu não consegui orar de outra forma, senão agradecendo, 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 agradecendo. Eu falei, não está certo. O que é isso? Essa seta na minha mente? Porque eu entrei num fluxo de gratidão. E, como eu já falei, a gratidão destrava a abundância, né? A gratidão precede a abundância. Eu falei, então não está certo esse movimento. E recebi essa grande libertação, né? E respostas, logo vieram respostas. E Neemias faz esse processo de gratidão, de erguer a voz, de restaurar o descanso. Ele proíbe, ele fala, olha, ao entardecer, as portas devem ser fechadas. Não haverá movimento, adoração, sim, gratidão é um tipo de adoração. Ele fala, não haverá, as portas serão fechadas às 18 horas, ao entardecer, e ninguém fará comércio às 18 horas da sexta-feira. Né? Ninguém fará comércio no sábado. E aí ele fala que, por 2 vezes, alguns mercadores ficaram na porta, dormiram na porta, esperando amanhecer para
entrar. E ele foi lá fora e falou, saiam daqui, vocês não vão ter mais esse espaço no sábado, de trazer suas mercadorias e vender. Eu fico impressionada com esse posicionamento de Neemias, coisas que eram para os outros fazerem, para estar nas portas, ou para estar na reconstrução, fizeram, mas coisa que era para ele fazer, ele ia lá e fazia. Ele ia lá e tomava esse posicionamento, ele foi lá e falou, não vão mais ficar nessas portas. Vocês não vão mais fazer essa vigília aqui para vender no dia seguinte. E aí cortou um hábito, cortou um ciclo de desrespeito, de desonra. Ele cortou esse ciclo de desonra, aquilo que Deus havia estabelecido. Nós precisamos observar se nós estamos aceitando desonra, se nós estamos aceitando desrespeito, e nos posicionarmos uma vez, duas vezes que nós nos posicionamos, algo começa a quebrar, hábitos começam a ser quebrados. Se você, por exemplo, no meu caso, né, que faço atendimento, e marco com uma pessoa ali 4 semanas, né, às 15 horas, e essa pessoa só entra às 15h15, eu preciso colocar esse limite. Se a sessão duraria 1 hora, vai durar 45 minutos, porque aquela pessoa entrou com 15 minutos de atraso. Então, nós precisamos observar o que nós aceitamos. Tem aquela frase forte, né? Nós merecemos aquilo que nós toleramos. Então, se nós toleramos, estamos dizendo que há uma aceitação. Em relação às pessoas que convivem conosco, em relação àquilo que traz um quadro de desonra, não podemos aceitar nas nossas vidas e na nossa casa. E ele vai... Neemias, estou falando de Neemias, né? Para quem entrou, a gente está finalizando o capítulo os capítulos finais de Neemias, né? E ele falou, olha, nós estamos saindo, mais ou menos no versículo 18, né? Ele fala assim, por acaso os nossos pais não fizeram a mesma coisa e por isso nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós, esta cidade? Profanando o sábado, provocais ira ainda maior sobre Israel. E, então ele fala assim, olha, é como se ele estivesse chamando a atenção, olha, a reconstrução aconteceu, isso tudo que vocês trabalharam aqui, que vocês fizeram, que foi levantado o muro, aconteceu pela desonra ao nosso Deus, uma desonra dos nossos pais, que buscaram outros deuses. E agora vocês querem continuar a mesma coisa? É uma ira dentro dele de voltar àquele mesmo estado anterior, porque ele sabe que ele trabalhou duro, ele trabalhou pesado para a reconstrução daqueles muros. Deus interviu, Deus enviou pessoas que falavam com ele quando havia traição, quando havia aquele levante. Ele estava vindo de uma restauração. E aí agora ele chama a atenção, se vocês vão continuar, vocês vão provocar de novo aquele mesmo histórico. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos há 1 ano aqui, trabalhando duro, com palavra, com intercessão, com oração, com discernimento da palavra, com revelação. Nós sabemos aquilo que nos prendeu, nós sabemos aquilo que trouxe enfermidade sobre o nosso corpo, nós sabemos o estado em que nós estávamos em algumas vezes. Tenho conversado com algumas particularmente, e tem me dito o quanto o grupo fez diferença nas suas vidas, né? Então, agora é tempo de vigilância, para nós não voltarmos a estados passados, não voltarmos a uma caminhada que nós já deixamos, e que já houve reconstrução, já houve restauração. Às vezes, gente, é uma posição, é uma tomada de decisão. Às vezes não é cura interior, às vezes não é libertação, às vezes não é cura física, é uma tomada de posição.
aqui não entra mais essa estrutura. Aqui não flui mais esse estímulo, seja na minha vida, seja na vida das pessoas com as quais eu estava lidando. Às vezes nós precisamos nos posicionar. A Bíblia fala da história de Samar, né, que se posicionou no campo de lentilha e lutou sozinho ali, com a espada defendendo o campo de lentilha. Foi Samar ou Benai? Eu já perguntei isso aqui outra vez, déjà vu, acho que foi Samar, né, que fixou os pés, firmou os pés e falou: daqui eu não saio, desse posicionamento eu não saio. E assim foi Neemias, ele recusou permitir que aquele mal voltasse para Jerusalém. Eu creio que ele estava movido no Espírito Santo para ser tão firme. E ela, da índole dele, do caráter dele, né? Ele devia ser um dominante, que é o iracundo, né? Dos temperamentos, porque ele era muito firme nesse posicionamento. E nós precisamos ser, seja dentro da igreja, seja na nossa casa, seja em trabalhos que a gente faz, que a gente fala murmuração, não. Nós estivemos trabalhando com a murmuração, trabalhando com reclamação, trabalhando com mesquinharia e avareza, e nos vídeos, né, antigos, nem todos eu postei ainda, mas nós temos, trabalhando o livro de 1 Samuel, História de Ana, nós trabalhamos muito com essas direções de Deus para a nossa vida. Estivemos trabalhando com a história de Davi. Eu interrompi aqui um pouquinho o nosso curso de Neemias para falar sobre o endemoniado de Gadareno que o levou ali, né? Na pregação eu falo melhor sobre isso. O que o levou a esse quadro de morte? Ele andava nos sepulcros, ele andava no sono da morte. Ele deu espaço, abriu lacunas para que uma legião, uma estrutura agisse na vida dele, perturbasse as pessoas ao redor dele, até que ele foi liberto. Lembra de alguns casos em que Jesus falou assim: vá e não peques mais. Teve um que Jesus falou: vá e não peques mais, para que não te sobrevenha coisa pior. Então, esse é um tempo da nossa atenção extrema, da nossa vigilância, de nós nos lembrarmos daquilo que nós fomos libertas, do quanto Deus nos abençoou, do quanto Deus trouxe livramento, do quanto o Senhor nos orientou, nos chamou a uma realidade espiritual diferente, o quanto Ele trouxe revelação, o quanto Ele trouxe entendimento, para nós não voltarmos atrás, não desfalecermos, não buscarmos os falsos deuses aos quais nós adorávamos ou firmávamos neles, seja qualquer que seja esses ídolos, né, que haviam no nosso coração, na nossa mente. O Espírito Santo traz hoje no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, coisas pelas quais nós passamos e que vencemos, e que agora nós vamos nos posicionar novamente para resistirmos, e resistirmos ao nosso redor. E resistir ao nosso redor também significa mudar a sintonia, a frequência daquilo que a gente assiste. Se nós ficamos naqueles vídeos sensacionalistas de desgraças no mundo e tal, nossa mente só vai falar disso, só vai focar disso, nós vamos ter atitudes de buscar segurança em coisas naturais. O medo vai tomar conta da nossa vida, a ansiedade. Mude a frequência, principalmente nesse final de ano. Sai desses jornais sensacionalistas, sai desses vídeos que estão falando só de justiça de Deus, de mão de Deus pesada, de que isso está acontecendo, que aquilo está acontecendo. Muda a frequência, intercede, vai para a intercessão, para a torre de vigia,
e declara o poder de Deus sobre essas estruturas, porque senão nós podemos ser engolidas por essa mentalidade. Vamos parar de alimentar aquilo que desanima e trazer à memória aquilo que traz esperança, quadros de esperança na sua mente. Abra sua mente e coloque quadros de esperança, de algo melhor, de algo sendo liberado de forma sobrenatural, porque o Senhor é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele nos trouxe até aqui para reconstruirmos áreas das nossas vidas. Ele nos trouxe aqui para chamar a atenção de coisas que nós estávamos suportando, tolerando, convivendo. Um marco foi colocado, uma estaca foi colocada para novas coisas, para transbordar para a esquerda e para a direita, como diz Isaías 54. Eu quero liberar essa palavra sobre nós já já. Mas, finalizando essa parte que eu vou dizer, né? Depois eu deixo a pastora Virginia completar. Ele percebe, Neemias percebe que havia vínculos com os estrangeiros, vínculos de casamento. Alguns povos foram proibidos de acessar a glória de Deus, o tabernáculo do Senhor, porque eles fecharam as portas para o povo de Israel, eles foram cruéis com o povo, eles não deram água, eles não deram alimento, quando aquele povo caminhava pelo deserto para entrar na terra prometida, eles fecharam as suas portas, eles resistiram, então eles foram proibidos de acessar a glória, o poder, a visitação de Deus, mas dentro de Israel havia aqueles que fizeram essas alianças de relacionamentos com estrangeiros, com mentalidade diferente. E Neemias fica furioso com eles e fala: não entreguem as suas filhas para casarem com estrangeiros, nem tomem elas. Não tomem mulheres entre os estrangeiros, porque Salomão, que era sábio, Salomão, que era um rei mais, né, poderoso, ao se envolver com mulheres estrangeiras, se tornou idólatra, se tornou distante de Deus. Neemias vai dizer isso. Como nós faríamos isso? Como nós deixaríamos que a mentalidade estrangeira, a mentalidade de fora, a mentalidade do mundo envolvesse as nossas mentes? É um tempo de posicionamento a respeito disso. Nem tudo é para nós, nem tudo nós vamos participar, nem tudo corresponde. Eu sei de uma pessoa que, infelizmente, um cristão, uma família, ele foi para, eu acho que foi para a festa da firma, e ali ele bebeu, e ele estava bêbado voltando para casa, mas ele sofreu um acidente e faleceu, deixou a esposa com filho, numa circunstância, isso já faz uns 9 anos. E foi uma lacuna. Não era questão de não poder participar daquela festa, mas era não de viver conforme eles viviam, né? Ele deu essa abertura. Então, que nós possamos vigiar, nem tudo é para nós, nem tudo é para nós envolvermos, nem tudo é para nós participarmos, nem tudo é para nós ouvirmos, nem tudo é para nós sentarmos e dar ouvido àquela conversa, àquela estrutura, àquela situação. Nem tudo faz parte da nossa vida. Perceba se você precisa de muita aceitação, se você precisa de muita gente confirmando aquilo que você fez, afirmando aquilo que você fez, porque senão nós podemos entrar num laço de sempre estar procurando validação, e às vezes vai entrar na nossa vida gente que traz uma avaliação feiticeira, uma avaliação esquisita, uma avaliação mundana. É muito interessante que Neemias fala assim: eu espanquei alguns deles. Lembrei de Jesus com o chicote quebrando aquelas barracas lá, né? Expulsando os animais. Eu espanquei alguns deles, arranquei os cabelos,
fiz que jurassem em nome de Deus, ele disse, não deem suas filhas em casamento, nem tomem as filhas deles. Ele foi violento. Não estou dizendo assim para a gente fazer essa prática, não. Ele era governador ali, eu não sei qual era a perspectiva, mas de resistirmos mesmo, resistir com a respeito da nossa língua, como eu coloquei, não, eu coloquei foi no outro lado do curso, dizendo que é um tempo que as pessoas se sentem abatidas, se sentem desanimadas, às vezes frustradas, às vezes sem esperança para 2026, às vezes sem saber elaborar os seus alvos. Não me deu uma vontade muito grande de fazer um treinamento de um dia, uma noite, sobre elaborar os alvos, para a gente poder mergulhar, como elaborar esses alvos de uma forma mais eficaz, e não somente escrever algumas coisas, mas elaborar de uma forma eficaz, para isso restaurar essa visão da gente, né? Trazer esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós vamos lutar contra todo desânimo e abatimento nesse tempo, quando todo vínculo com as trevas, todo vínculo com a letargia, com a lentidão, com aquilo que nos afasta de Deus. Deus não é um pai que está te cobrando um posicionamento, que está te cobrando 24 horas na presença dele, mas Deus quer um relacionamento. Deus quer relacionamento. E você pode ter relacionamento com ele enquanto você está lavando louças. Você pode ter relacionamento com ele enquanto você está, às vezes, deitado, descansando com as pernas para cima. Você coloca um soque, uma canção profética, e ali você está em comunhão com o Senhor. O que o Senhor busca de nós é essa comunhão, esse relacionamento que vai mudar a nossa perspectiva, né? Vou deixar, então, a pastora, deixa eu completar aqui, depois eu leio um pedacinho do Isaías 54, que está liberto. Amém. Bom dia, depois que entrou depois aí, né? Realmente, esse texto aqui, a gente vê que Neemias, ele não está preocupado só na construção dos muros, né? Deus o levantou com esse propósito, como a gente viu o tempo todo aqui no nosso estudo aqui, lendo a Bíblia, mas a gente vê que não era só os muros, ele também estava preocupado com as pessoas. Ele estava preocupado em que as pessoas realmente seguissem a Deus de todo o coração. Então, quando a gente vê que no 13, essa importância que foi falada aí, dele estabelecer os turnos, né? Dos levitas, dos sacerdotes, dos cantores, dos porteiros. Então, ele chegou no momento que também precisava de colocar, alinhar, né? Todas as coisas, não somente o muro. Então, o muro já estava pronto, glória a Deus, eles dedicaram o muro, mas e agora? Então, passou para a próxima parte, a próxima fase, né? Que era manter cada um no seu posto. Então, quando o André falou de se posicionar, né? Deus também tinha falado muito isso ao meu coração, da gente se manter aonde Deus nos colocou, aonde Deus tem te falado, aonde Deus já tem te mostrado, tem direcionado, para nós nos mantermos nesse posto. E aqui no verso 13, 10, fala assim: também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Ou seja, Deus já tinha designado o que realmente os levitas deveriam fazer. Eles estavam ali a serviço do templo, ao serviço do Senhor. Então, algo já foi designado para eles. E isso não era de agora, né? Só que chegou um momento que os levitas, como eles não poderiam trabalhar, eles deveriam viver das ofertas, das primícias, de tudo que foram dado ali. Mas chegou um momento que o povo não estava fazendo isso. E aí que fala que os levitas saíram da sua posição. Eles fugiram, cada um para o seu campo. Olha só, eles esqueceram, ou com certeza, é claro que eles vieram diante de uma necessidade. Então, talvez a desculpa dele seja o seguinte: eu estou com fome, nós precisamos, né? Nossa família precisa de comer. E aí eles foram para o campo a trabalhar, ou seja, saíram da posição que Deus já tinha determinado para eles.
Mas em um momento aqui a gente vê que os levitas chamaram as pessoas e falaram: ó, gente, nós estamos aqui servindo ao Senhor, nós precisamos da oferta. Não. Aqui fala que eles não agiram assim, simplesmente eles partiram para trabalhar no campo. Ou seja, saíram da sua posição, da posição que Deus já tinha estabelecido para eles. E aí Neemias viu aquilo aqui, ele fala: eu contendi com os magistrados e disse: por que desamparou a casa de Deus? Então eles começaram a servir, a fazer várias outras coisas, servir eles mesmos, né? Preocupado com eles mesmos, em vez de honrar a casa de Deus. Aí ele fala: juntei os levitas, os cantores e restituí os seus postos. Então é isso que nós estamos falando aqui. Aquilo que Deus já direcionou, te mostrou, não sai da sua posição. Muitas vezes você tem que dar um basta mesmo naquilo que você percebe que está tirando você. Eu vou até dar um exemplo aqui, não quero julgar essa mãe que eu vou dar um exemplo aqui, que eu nem sei se esse exemplo, mas vai ilustrar o que eu quero falar. Não sei se vocês viram na internet, um menino de uns 10 anos, ele começou a chamar a mãe de tudo quanto é palavrão. E aí estava filmando, a mãe perguntando o quê, e ele repetindo os palavrões que estava falando com a mãe dele, né? Que nem convém repetir aqui. Aí depois, na outra cena, mostra a pessoa filmando, ela foi dentro do quarto dele, pegou o PlayStation e quebrou. Não sei se vocês viram essa reportagem. Pegou com martelo, quebrou. Aqui não, agora não, você não fala mais. Acabou. E foi repetindo várias vezes. Tudo que ele falou, aqui não, aqui você não fala mais. Ou seja, ela partiu para o radical, né? Quebrou. E eu até lembro também de uma menina, uma vez que eu estava ministrando encontro com Deus, há muitos anos, né? A Carmen está aqui, não sei se vai lembrar. Ela, quando ela teve um encontro com Deus verdadeiro no acampamento, no encontro, com 12 anos, ela chegou em casa, ela jogou fora o videogame dela. Na época era videogame. Por quê? Ela percebia que aquilo ali estava impedindo ela de buscar Deus, pelo tanto que ela ficava ali no videogame. Então, aqui foi a própria menina, né, que estou dando exemplo. Agora, ali foi a mãe, que falou: não, aqui não. Então, Carmen lembra disso. Então, tem momentos que a gente vai ter que agir assim, como Neemias fez. Não, eu juntei para restituir e chamou a atenção deles. Por que vocês deixaram a casa de Deus? Então, isso vem para nós também, porque pode ter situações que nós vamos justificar. Ah, eu parei de fazer isso, eu parei de ir na igreja, eu parei de orar por causa disso. Ah, porque eu estou sobrecarregada, que eu estou com muito trabalho, estou com muita luta. Né? Então, a gente começa a justificar e sai da posição que Deus nos colocou. Né? E aqui ele fala que pegou os tesoureiros, né? Chamou os tesoureiros. Então ele viu que já estava dando confusão nessa questão de honrar a Deus com as primícias, né? Com os dízimos. Ele começa a nomear os tesoureiros, né? E colocou lá Selemias, Zadok, Pedaías, vai falando os nomes dos homens. E o que me chamou a atenção aqui no verso 13 fala: porque foram achados fiéis. E se lhes encarregou que repartisse as porções para seus irmãos. Então, no meio de toda aquela situação, Neemias tinha que achar alguém fiel. Alguém que realmente poderia continuar agora dividindo, né, ali os valores, toda a assistência, né, que os levitas precisavam, os sacerdotes. E esses homens foram achados fiéis. E aí, quando eu lia isso, eu lembrei, né, do Senhor, né? Olhar para nós, será que Deus tem nos achado fiéis? Será que se fosse passar, né, uma lista aí, nós estaríamos nessa lista de que fomos achados fiéis? No nosso agir, no nosso proceder, né? Lembrando que as pessoas estão nos vendo, né, nos olhando o tempo todo. Então, além do nosso testemunho, como que é importante, mas nós sermos achados fiéis ao Senhor. E lá no 23, vocês viram que fala que naqueles dias, né, que os judeus haviam casado com mulheres asdonitas, amonitas, moabitas, né? Então, ou seja, eles, mais uma vez, saíram da posição dele, daqueles que Deus já tinha falado, que não era para eles casarem com aquelas pessoas. E aqui eles não só casaram, mas os filhos, né? Já tinham filhos.
E aí, fala como o André falou aí, ele contendeu com o povo, né, espancou alguns, e a gente viu que eles fizeram o quê? Alianças erradas. Então, a gente peca quando a gente faz aliança errada. Né? A gente entra em sociedade errada, a gente entra no acordo errado, né, que não era para nós entrarmos nessa proposta, esquecendo o que a palavra de Deus diz. Então, é tempo mesmo de voltar, né? De voltar, da gente examinar mesmo o nosso coração, a nosso posicionamento diante de Deus, Deus já tem falado conosco, né? E pensarmos mesmo nessas alianças que muitas vezes a gente acaba fazendo e está desagradando o Senhor. Então, Neemias estava ali mostrando isso para o povo. E fala que no 30, né? Limpei-os de toda estrangeirice. Limpou. Olha que interessante, né? Ele não só foi chamado para construir, quando para alinhar, reorganizar e limpar. Limpou o povo. Então, imagina, depois você paga o preço, né? Quando você faz uma aliança, você sai fora do propósito de Deus, você paga um preço muito grande. Por quê? Imagina, eu fiquei imaginando, aquele povo, os homens, tendo que se despedir daquelas esposas e dos filhos. Então, pode ser que realmente eles até amavam, claro, amavam as mulheres ali. E eles tiveram que, não, nós não podemos ficar casados com vocês e muito menos continuar com os filhos. Então, as mulheres foram despedidas com os filhos. Imagina a dor desse quadro. Fiquei pensando nisso. Imagina a dificuldade diante desse quadro. Então, olha aí quando a gente faz algo errado, né? Isso, restauração das raízes, isso mesmo. Ele estava restaurando aquilo que estava no coração do povo. O tempo todo a gente vê aqui que ele estava alinhando o povo de novamente, volta para Deus, volta para o princípio, volta para os mandamentos do Senhor. E o preço é muito grande quando nós saímos fora do propósito de Deus. Então, essas são as consequências, né? Verdade. Então, é isso. Sim, é isso. O foco aí é na vontade de Deus. Você tem pensado sobre isso? Como que nós nos tornamos aquelas pessoas que querem a ação de Deus dessa forma, às vezes não acontece daquela forma como nós buscávamos, às vezes demora mais do que a gente imagina, e nós ficamos ali frustrados, Deus não me ouviu, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, Deus não agiu assim, eu acho que Deus não cuida dos outros, mas não cuida de mim. Eu foco muito nas nossas necessidades. Deus já devia ter respondido isso, Deus já devia ter tirado isso da minha vida, mas qual é o desejo dele, né? Nós estamos prontas, nós estamos desejosas de cumprir a vontade de Deus de uma forma radical, como Neemias, de abrir mão de coisas, de bens, de alianças, por causa da vontade dele. Eu creio que esse tempo é um tempo de nós pararmos e ouvirmos, gastarmos tempo. Talvez ele não vai falar naqueles 15 minutos de oração, talvez precisará um tempo maior, uma entrega maior, um mergulho maior, uma consagração, não na força da carne, no mover do Espírito Santo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, até nós desarraigarmos algumas coisas que nós vivemos em termos de perdas, de dificuldades, são coisas que vêm já arrastando ao longo das nossas vidas. Aí, em uma oração aqui no sábado pela manhã, a gente pensa que vai ser resolvido. Eu acredito que muitas coisas foram resolvidas assim, mas outras é um processo que o Senhor está nos resgatando, até mesmo para fortalecer o nosso coração e a gente não voltar mais nesses lugares. Né? Aqueles homens, como a Virginia falou, há texto da Bíblia que eu acho muito tristes, e esse é um dos que eu acho muito triste, né? Mas eles nunca mais olhariam para uma mulher estrangeira, por causa daquela dor que ficou. Às vezes, algumas coisas acontecem na vida da gente que geram muita dor, e nós nunca mais vamos por aquele caminho. Nunca mais, nunca mais. Há caminhos que eu nunca mais vou voltar, nunca mais na minha vida. Eu declaro isso em nome de Jesus e sobre vocês também. Nunca mais.
nas trevas, nunca mais na idolatria, nunca mais na feitiçaria, nunca mais na murmuração, nunca mais no espaço de ter outros deuses no coração, a não ser o Senhor, né? Nunca mais alianças iníquas, nunca mais desconfiança do Senhor, resistência ao Senhor. Não, nós estamos agora em um novo patamar. Eu declaro isso sobre esse grupo e concordo e espero que vocês concordem que nós não somos mais as mesmas. Não somos mais as mesmas de quando começamos nesse ano que o grupo deu aquele boom assim, que trouxe várias mulheres, né? Diminuiu um pouco aqui, mas nós não somos mais as mesmas. Nós crescemos, nós avançamos, não só por causa aqui do grupo, né? Porque nós estamos em uma igreja, frequentamos, ouvimos a palavra, somos despertadas, mas nós não somos mais as mesmas. Então, não retrocederemos em nome de Jesus. Nós estamos num posicionamento de intercessoras pelos filhos, pela família, pela nação brasileira, pelas nossas vidas. Foi o que eu falei bem no começo, né? Nessa retomada que nós tivemos. Ao orarmos por nós, nós estamos orando pelos nossos filhos. Hoje nós temos muito mais eficácia na nossa oração, eu creio, no nosso posicionamento em relação aos nossos filhos. Muitas aqui estão mais leves, estão mais consoladas, estão com mais esperança, e nós não retrocederemos. Muitas têm testemunhos, muitas têm vitórias que foram anunciadas, tem bênçãos que conquistaram, tem portas que foram abertas, e nós trazemos, nós levantamos isso como um memorial diante do Senhor, para a glória dele nessa manhã, em nome de Jesus. Levantamos um memorial de gratidão, um memorial de reconhecer que por ele nós permanecemos firmes, por ele nós prosseguimos, por ele nós tivemos força para o trabalho, por causa da mão do Senhor. A bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. Nós declaramos, levantamos esse memorial, e também o memorial de Isaías 54, que eu já estou declarando aqui em oração. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, rompe em cântico e exclama com alegria, mesmo que tu não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos daquela que era solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as suas cordas e fixa bem as suas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações e fará com que as cidades sejam assoladas. Não tenha medo, não tema, porque você não será envergonhada. Não se envergonhe, porque você não será humilhada. Antes, você esquecerá a vergonha da mocidade e não se lembrará mais do opróbrio da viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. O Senhor nos traz essa palavra, que eu completo com o versículo 14, com justiça você será estabelecida, longe da opressão, porque já não temerás e também o terror não chegará a ti. Você habitará segura, poderão até se juntar contra ti, mas não será eu quem enviei. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Eu declaro em nome de Jesus, porque nós escolhemos essa presença do Senhor, ó Deus, que a tua fidelidade se manifesta sobre nós, sobre as nossas casas. Nós erguemos a nossa voz em gratidão, nós erguemos a nossa voz, Senhor, em louvores, porque o Senhor tirou o peso do opróbrio, da vergonha, o Senhor abriu caminhos. É com gratidão que nós celebramos nesse tempo a tua vitória, é com gratidão que nós celebramos, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós nesse tempo. Pai, nós antecipamos o final do ano, nós antecipamos o fechamento do ano para declararmos nesse fechamento de mês o teu favor, a tua graça, a tua justiça,
Quantos deslocamentos nós fomos e voltamos em paz. O Senhor guardou a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor preservou as nossas vidas, mesmo em face de hospitalizações, de remédios, de medicações. O Senhor nos deu mais uma vez a saúde, o Senhor nos deu mais uma vez a força, o Senhor cuidou dos nossos familiares, o Senhor cuidou dos nossos filhos, o Senhor trouxe emprego para eles, o Senhor trouxe benefícios para eles. Nós passamos por alguns vales da sombra da morte, mas a tua luz nos iluminou. Nós te agradecemos, te agradecemos e louvamos por tuas bênçãos, Pai. Te agradecemos pelo teu favor e nós declaramos que resistiremos a todo retrocesso, resistiremos a toda voz de murmuração, de reclamação, de alianças erradas. Em nome de Jesus, nós permaneceremos firmes, posicionadas no Senhor, sem sair do nosso posto. Em nome de Jesus, que cada mulher escolha ficar no posto, escolha servir ao Senhor em primeiro lugar, não o marido em primeiro lugar, não a família em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Em nome de Jesus, em nosso coração, haja o buscar primeiro o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Que seja assim nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Primeiro, Senhor, primeiro a tua vontade, primeiro a aliança contigo, primeiro mover que o Senhor está nos levando a agir, cada participação, cada movimento que nós fizermos, nós possamos buscar a voz do Senhor nesse tempo, saber se o Senhor está dizendo sim ou não, saber se o Senhor está dizendo aguarde, em nome de Jesus. Eu removo todo o tampão dos ouvidos, toda a venda dos olhos, toda a mordaça das bocas, em nome de Jesus. Eu removo todo o grilhão nos braços e nas pernas, todo o cansaço, toda a fadiga, repreendo em nome de Jesus, toda a letargia, em nome de Jesus, toda a enfermidade que tem às vezes jogado para lá e para cá, para lá e para cá. Eu declaro silenciar desse vento de enfermidade nas nossas vidas, em nome de Jesus. As tempestades se rendem ao Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Declaro cada família aqui visitada debaixo das mãos do Senhor, protegido. Nós dizemos que os nossos filhos são poupados, a nossa família é poupada de alianças iníquas, de conchavos, de amizades que enlaçam as almas, que prende a alma. Nós quebramos esse jazigo de Jezabel, esse domínio de Jezabel sobre a vida dos nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, essas alianças, esses contatos que trazem morte, que trazem murmuração, que trazem distorção. Nós quebramos essas ligações de alma agora, e entre nós, se alguma de nós aqui tem amizades, relacionamento, pessoa que às vezes senta na mesa, mas não tem pacto, que não tem aliança com o Senhor, nós nos arrependemos em nome de Jesus e dizemos que nós não aceitaremos essa ligação de alma em nome de Jesus. Amém. Te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa manhã que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que o Senhor venha realmente, Deus, nos renovar, ó Pai. Nós recebemos mesmo esse entendimento ao nosso coração, Pai, que o Senhor venha realinhar agora, ó Deus, tudo aquilo que estava fora, Deus, do teu propósito, Senhor, fora daquilo que o Senhor queria, toda atitude nossa, Senhor, que estava fora, Deus, daquilo que o Senhor planejou. Pai, ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos aqui a tua instrução e obedecermos, ó Pai. Não nos deixe sair fora, Senhor, ali como nós acabamos de ler a respeito dos levitas, Deus, que saíram da sua posição. Não, Senhor, o Senhor tem nos chamado, Senhor, a te servir, o Senhor tem nos chamado, Deus, como intercessoras, como guerreiras, ó Deus, que o Senhor venha nos levantar, ó Pai, aonde o Senhor tem nos colocado, Pai. Não nos deixe ficar com os nossos olhos nos problemas, nas situações.
que os nossos olhos sejam voltados para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Como diz a tua palavra, Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o nosso socorro vem de ti, Senhor. Que nós não venhamos, ó Deus, nos apegar, Senhor, à nossa própria inteligência, à nossa própria sabedoria, os nossos próprios recursos, ou aquilo que eu sei ou não sei fazer, Deus, mas nós queremos nos apegar no Senhor e na tua palavra. Por isso, ajuda-nos a caminhar, ó Deus, que da nossa boca seja assim, sim, não, não. Ó Deus, que nós possamos mesmo, Senhor, andar, ó Deus, em todo tempo, em novidade de vida, Senhor. Não nos deixe voltar, ó Deus, para aquilo que não agrada ao Senhor, ó Pai. Tem misericórdia, possamos seguir para frente, para aquilo que o Senhor já tem determinado para nós, Pai, em nome de Jesus. Que toda aliança, Senhor, que foi feita, nos mostra agora, Pai, como foi orado. Se há algum relacionamento, Senhor, de amizade, de sociedade, de conversas, ó Deus, de acordos que foram feitos, ó Deus, por nós mesmos, Senhor, sem a tua aprovação, que o Senhor venha nos mostrar, que o Senhor traga luz, em nome de Jesus, traga luz, ó Pai, em meio às trevas, em meio a qualquer situação que nós não estamos conseguindo ver claramente, mas que o Senhor venha alinhar agora, e nós queremos dar um basta naquilo que não é teu, um basta naquilo que é pecado. Não nos deixe ser conivente com o pecado, Senhor, em nome de Jesus. Não nos deixe ser conivente com o pecado na nossa casa. Ó Deus, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está deixando entrar, Senhor, nós nos posicionamos mesmo, Senhor, como guerreiras do Senhor, como Samar, que foi falado aqui, se colocou naquele campo ali, lutou, até conseguir vencer. É isso que nós queremos, Pai. Nós determinamos aqui, aonde o Senhor nos colocou, seja na posição de trabalho, seja na nossa casa, na família, na igreja, Senhor, nós tomamos posse deste lugar que o Senhor preparou para nós. Amém. Nós não queremos nos intimidar com as mentiras de Satanás. Nós não queremos nos intimidar, ó Deus, com cansaço. Ó Deus, nos intimidar, ó Deus, pelo tempo de espera. Não, Senhor, nós queremos perseverar. Nós queremos ser encontradas fiéis, como, Deus, esses homens foram. Foram encontrados fiéis e por isso eles foram colocados nesse posto. E nós queremos mesmo, Senhor, sermos encontradas pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos a cobertura do teu sangue sobre a vida dos nossos filhos nessa manhã. Pai, cobre, Senhor, desde as crianças até os adultos. Coloca ali uma redoma de fogo sobre a vida deles agora, Pai. Livra-os, ó Deus, de fazer associação erradas, ó Deus. Livra-os, ó Deus, de fazer aliança. Senhor, tem misericórdia. Mesmo que eles não estejam ainda, Senhor, nos caminhos do Senhor. Mas nós, como autoridade, nos levantamos agora e dizemos um basta. Em nome de Jesus, nós dizemos um basta a todo espírito de rebeldia, de rebelião, de incredulidade na vida deles agora. Em nome de Jesus, que bata em retirada. Toda voz que tem falado na mente dele, nós cancelamos agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, e declaramos mesmo a vitória do Senhor. E nós tomamos uma posição. Assim, ó Deus, como Josué falou, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mesmo que Josué viu ali as pessoas fazendo coisas erradas, querendo outros deuses, mas Josué se posicionou. Josué disse, eu e a minha casa servimos ao Senhor, haja o que houver. Então, em nome de Jesus, essa seja a nossa posição, Senhor. Em nome de Jesus, mesmo diante de lutas, dificuldades, nós declaramos, Pai, que nós pertencemos a Ti, que os nossos filhos são Teus, os nossos filhos são Teus. Nós declaramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alguém quer liberar alguma palavra, quer liberar uma oração antes de nós finalizarmos? Fique à vontade. Se veio ao seu espírito algum texto, alguma imagem, pode compartilhar. Se não, glória a Deus.
Aleluia, aleluia. Senhor interviu nas nossas vidas nessa manhã, nas nossas famílias. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, meninas. Glória a Deus.